Seja bem-vindo a UIT Talks, o podcast da UIT, onde nós falamos de cibersegurança, tecnologia, inovação, negócio, empreendedorismo, inteligência artificial e tudo que a sua empresa precisa para se preparar para o futuro. Estou aqui com um convidado parceiro da UIT, André, representando a Axure. André, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco. Obrigado pela oportunidade, Rafa. Espero que seja um momento aqui muito proveitoso. Muito legal. A Axure, que já é um parceiro da UIT, já que está trabalhando aí várias frentes, vários projetos muito bacanas, protegendo as empresas, levando para um nível acima, né, do que até elas acham que precisam estar. A gente vai falar um pouquinho disso hoje. André, queria primeiramente para o pessoal te conhecer, quem é o André? Bom, o André hoje ocupa a cadeira de Global Sales Director na Axure, né? Mas o André já tem aí um histórico de cibersegurança bem longo, desde os anos 2000 em cibersegurança, e um pouquinho antes ainda com infraestrutura, então já tem um tempo de casa, um tempo de estrada bem longo com tecnologia. Bacana. E acho que o tema principal, né, depois você vai falar um pouquinho do que a Axure traz aí para os nossos clientes, mas a marca em si hoje faz com que as empresas estejam cada vez mais expostas, ainda mais falando de um mundo onde a gente está muito digital. E o que eu vejo muito no dia a dia são as empresas achando que estão protegidas, né, simplesmente por ter um firewall, ter um antivírus ou ter uma camada de perímetro ali, e esquecendo muitas vezes da reputação que ela tem para o mundo digital, que nós estamos falando da própria marca dela, né? Então as pessoas se passando por outras pessoas, as empresas se passando e comprometendo a autoridade, a reputação que ela tem no digital. E eu queria que você me falasse um pouquinho desse risco, né, da marca, e já entrar aí um pouquinho do que a Axure faz e o que ela pode ajudar os nossos clientes. Legal, eu comento que a Axure olha tudo o que é do firewall para fora, né? Então tudo que é relevante para a empresa do firewall para fora. E aí você comentou um aspecto da segurança da informação, que é a proteção por camadas, né? Obviamente a parte de dentro das empresas é uma parte muito importante para a gente proteger, só que muitas vezes as empresas esquecem o que está do lado de fora. Então, como você comentou, a gente vê nas empresas a preocupação com o firewall, com um EDR, um XDR e outras proteções que são do firewall para dentro, né? Mas o que se passa na internet, na Surface, na Deep, na Dark Web com a empresa? Será que alguém está tentando se passar pela empresa, utilizando a marca de forma indevida? Será que você tem dados expostos? Será que você tem credenciais expostas? Então, isso que a Axure faz é olhar tudo que tem da empresa que fala sobre fraude, que a gente tenta evitar algum tipo de clonagem de perfil, clonagem de site. Então a gente olha tudo que é do firewall para fora. O que hoje pode ser clonado quando você fala de clonagem? A gente pode ter perfis clonados, a gente pode ter sites clonados, a gente pode ter... inclusive agora com o deepfake, né, a gente tem vídeos com inteligência artificial, com as pessoas se passando por pessoas importantes da empresa, falando alguma coisa que possa falar mal da empresa, ou possa prejudicar a empresa, ou possa induzir os seus consumidores a um golpe. Então, isso tudo hoje está sendo utilizado para clonar perfis, para fazer fraudes. Essa clonagem, você enxerga que ela é atrelada a um nicho, um segmento ou tamanho de empresa, ou isso é uma preocupação generalizada? São todas as empresas que precisam passar por isso? Como é que você tem visto esse tipo de fraude? Olha, é bastante amplo, sabe? Não tem um nicho específico, não tem um tamanho específico de empresa. Inclusive a gente protege alguns influencers, mas eu posso dizer que toda empresa ou toda pessoa que tenha uma importância, uma relevância no mundo digital, que eu acredito que todas as empresas hoje têm uma relevância no mundo digital, podem sofrer esse tipo de ameaça. Eu acompanho algumas iniciativas da nossa equipe
né, junto com o seu time lá da Axor. E o que eu tenho visto é que assim, as empresas, à medida que elas vão evoluindo, né, e ouvindo mais um pouco do nosso time, elas começam a enxergar coisas que elas não estavam no dia a dia, né? Assim, no que elas não estavam enxergando no dia a dia. Então elas começam a ver que realmente estavam expostas. Então a gente tem até algumas iniciativas, né? Que a gente coloca até a solução de vocês ali testando, rodando dentro do cliente, né? Para poder entender se já tem alguma coisa que foi, um dado que foi vazado, se tem alguém passando por você, se tem alguma coisa já acontecendo. E eu vejo uma surpresa dos executivos, dos empresários ou até mesmo dos gestores de tecnologia, de segurança da informação, que eles não tinham noção de que aquilo estava acontecendo já. E aí eu costumo brincar que as pessoas, na verdade, se elas buscarem informação, se elas buscarem se aprofundar ali no tema, elas vão identificar sequestro de informações que já foram ocorridos nos últimos anos, informações que estão vazadas, credenciais, materiais com a marca que não estão atrelados a materiais oficiais. Então, você vê desde uma publicação numa rede social, uma página fake, um uso de uma marca dentro de um site até hospedado fora do país. E a Axor faz exatamente essa monitoria, né? Como é que funciona esse mecanismo de busca, até para o pessoal entender? Você sabe que uma das coisas que a gente mais faz quando a gente está conversando com o cliente, ou que as pessoas até pedem para a gente, é busca de evidências da empresa na internet, na Deep, na Dark Web. E geralmente é uma surpresa, né? As pessoas não imaginam o que a gente pode encontrar na Deep e na Dark Web sobre as empresas. E a gente tem um trabalho bastante forte quanto a isso. A gente tem um time de analistas, um time de investigadores aí muito forte para buscar essas evidências, e obviamente a gente usa bastante a questão da inteligência artificial, porque a gente também faz uma triagem muito forte para que os nossos clientes não recebam informações falsas também, né? Ou informações que possam gerar um volume de trabalho muito grande para elas. Imagina uma empresa com um nome comum, quando a gente busca na internet, às vezes a gente pode buscar coisas que não são relevantes à empresa. Então, a inteligência artificial faz essa triagem para que os dados cheguem limpos para os nossos clientes. E até um case interessante que a gente teve na semana retrasada, a Axor vende hoje para uma série de empresas e empresas globais. A gente teve uma empresa na Ásia que a gente identificou um grupo tentando fraudar a marca da empresa na Ásia. Então subiu diversos sites falsos desta empresa, e através desses sites falsos, eles se passavam como se fosse a empresa verdadeira, e estavam tentando derrubar os sites verdadeiros da empresa. Então eles estavam tentando fazer um sequestro de marca aí, estavam tentando derrubar o site oficial da empresa. Então foi um caso bastante diferente. Talvez a gente comece a ver até no futuro aí tentativas de sequestro de marcas, né, por conta desse tipo de fraude. E você falou até da proteção de influencers, tudo, né? Hoje a marca pessoal, né? Hoje a gente tem acompanhado os executivos tomando a frente do digital, né? Então você tem várias marcas que você lembra da marca pelo executivo que está ali à frente, que no final ele acaba sendo um influenciador da marca no mercado. Ele é o que levanta, muitas vezes eu até costumo dizer que a pessoa tem mais seguidores até mesmo do que a própria página da empresa, né? Porque as pessoas gostam de se conectar com pessoas, e aí ela linka ali aquela pessoa que é o executivo, a pessoa que está representando a empresa, e ela se torna uma marca, né? O nome da pessoa se torna uma marca. E a Axor faz exatamente essa proteção, né? Exatamente. Você sabe que muitas vezes a gente tem um CNPJ por trás, mas a gente compra do CPF, né? A gente tem o relacionamento interpessoal, então às vezes a gente se simpatiza com pessoas, a gente compra da pessoa e tem uma marca por trás, mas a pessoa é que mais influencia. E com essa questão do deepfake, com a inteligência artificial, ficou muito fácil você trocar o rosto das pessoas em vídeos, em fotos. Então a gente protege essas pessoas deste tipo de fraude. A gente teve um caso também no passado onde
as pessoas estavam pegando o rosto de uma influencer e colocando em fotos pornográficas, em vídeos pornográficos, essas coisas assim. Então, a gente também vai atrás e derruba esses sites, né? Eu acho que um dos principais papéis que a Axur tem, além de alertar e monitorar, é fazer o que a gente chama de takedown. Então, o nosso takedown... O que é o takedown, até o pessoal entender? O takedown é quando a gente derruba, a gente tira fora do ar uma página com conteúdo fraudulento ou com conteúdo falso, né? E a gente fala que o nosso takedown é um dos melhores takedowns do mercado, porque ele também passa por um processo de inteligência artificial. E 85% de todos os takedowns são feitos sem a interferência humana, de forma automatizada. Então, a própria plataforma com a inteligência artificial pegam as evidências de que aquele site é um site fraudulento ou que aquele perfil é um perfil fraudulento. Quando você fala perfil, ele pode ser um perfil da rede social? Rede social, Instagram, Facebook, TikTok. E a gente faz todo o processo burocrático de forma automatizada para derrubar, para fazer o takedown desse site. E, ao mesmo tempo, a gente já avisa várias empresas de cibersegurança que usam mecanismos de bloqueio de acesso a sites para que preventivamente já bloqueiem o acesso a esses perfis ou a esses sites. Então, muitas vezes esse takedown acontece em 15, 20 minutos. E para que você tenha uma ideia, se você fizer esse processo de forma manual, às vezes você demora 6 meses para conseguir esse takedown. Então 15 minutos, 20 minutos é um tempo muito rápido. Com certeza, 15 minutos é um tempo que não dá para se fazer tanta coisa negativa na rede, né? Eu até estava conversando com um cliente da UIT e nós estávamos comentando sobre a solução da Axur. E ele falou assim, mas eu consigo fazer isso manualmente? Aí eu falei assim, não, consegue. Só que você pode ter certeza que mais da metade das coisas ilegais que estão usando a sua marca, você não vai ter conhecimento. E o que você tiver conhecimento e tentar fazer manualmente, provavelmente você não vai ter braço e nem tempo para poder fazer isso. Até porque os processos em cada rede, vamos dizer assim, cada sistema que tem ali atrelado à sua marca, ele existe um roteiro ali, né? Um passo a passo para ser feito. E a Axur, por ser um negócio dela, ela sabe exatamente encurtar esse espaço. Por isso que você chega em 15 minutos, você consegue derrubar uma coisa que está utilizando o seu nome. Porque o que eu tenho visto é muitas empresas, porque qual que é a grande questão, né, que os empresários falam? Mas o cliente está comprando, mas eu consigo falar que não era eu ali naquele vídeo ou naquele site, que seja. Mas implicitamente pela lei, ela está usando a sua marca, então você é responsável por aquela página de alguma forma, né? Você é responsável por proteger o seu cliente final. Faz sentido isso? Faz sentido, inclusive a gente tem alguns parceiros que são escritórios de advocacia que utilizam a nossa plataforma para coletar as evidências de que o cliente deles tem um processo automatizado de busca e takedown dessas plataformas falsas, desses sites falsos, perfis falsos, exatamente para se resguardar quanto a isso, né? Inclusive, a gente faz um trabalho de verificar criação de novos domínios. Então, se a gente identifica que alguém criou um domínio... Nomes parecidos. Muito similar, por exemplo, a UIT, a gente fica monitorando aquele domínio. Enquanto aquele domínio não subir um conteúdo fraudulento, eu não posso executar o takedown, porque eu preciso comprovar que aquele site tem um perfil falso, né? Tem um perfil fraudulento. Então a gente fica monitorando, e a partir do momento que ele sobe alguma coisa, a gente vai lá e executa o takedown. Eu estava fazendo até uma pesquisa tempos atrás e eu encontrei um caso super interessante, que a marca fake que usava o nome da empresa faturava mais do que a própria marca do cliente, né? E aí eu fiquei imaginando, imagine qual é o mercado que tem, né? O quanto de dinheiro que é movimentado em cima
desses conhecidos, vamos dizer assim, né? Porque os ataques, muitos deles não são nem conhecidos, né? Eles acabam passando despercebido ao longo de toda a trajetória da empresa. E aí a Axor, junto com o time aí, com a ferramenta, consegue até antecipar isso e a poder fazer com que a empresa fique mais parecida. Você já viu casos assim, que a empresa acabou faturando mais ou que teve um prejuízo muito grande? Que teve um prejuízo muito grande, sim. A gente tem uma estatística, inclusive dentro da Axor, quanto é que custa cada domínio fraudulento, né? Mas se a pessoa está comprando desse site falso, ele gastou dinheiro com alguma pessoa, com alguma entidade, e esse dinheiro deixou de entrar para a empresa real, né? Então existe uma perda financeira quando a gente está tratando desse tipo de situação. Quando a gente fala desse tipo de ataque, André, normalmente isso acontece meio que no background, né? Muitas coisas, como você comentou, algumas coisas estão até na Deep Web. E a Deep Web, vamos dizer assim, que ela não é um site onde você vai lá e acessa e consulta as coisas, né? Como é que funciona isso para a Axor, né? Ela tem... Como é que ela busca essa informação na Deep Web? Como é que tá dentro ali para vocês poderem identificar? A gente tem... eu acho que é até legal um conceito de Deep e Dark Web, né? Deep Web... A gente olha todo o conteúdo que você precisa de uma autenticação para acessar. Então, por exemplo, o WhatsApp é um conteúdo que está na Deep Web, porque se você não está dentro daquele grupo, você não tem acesso àquela informação. E a Dark Web são servidores aí que você precisa de uma outra técnica para entrar, inclusive, nesses servidores para acessar os conteúdos. Então ele não está catalogado, digamos assim, na nossa internet como a gente conhece. Então, quando a gente fala de Deep Web, a Axor tem um trabalho muito forte de investigação. E a gente tem especialistas, analistas, investigadores que estão dentro de grupos, estão dentro infiltrados ali dentro? Estão infiltrados em grupos e lugares que a gente consiga obter essas informações. E na Dark Web a gente faz uma pesquisa extensa aí também para descobrir sites fraudulentos, para descobrir locais também onde as pessoas compartilham esses tipos de dados. Aí esses dados são N, né? Desde código-fonte, desde... De aplicação mesmo? De aplicação. É mesmo? Lista de clientes, aí uma série de dados aí que o pessoal vende na Dark Web, né? Interessante. Porque esse conceito de Deep e Dark, ele acaba sendo meio complexo, principalmente para os empresários, executivos, a pessoa que está à frente do negócio, que não tem tanta similaridade com essas terminologias. Isso é mais pro lado do pessoal de cibersegurança. O que eu acredito que eu tenho conversado com o pessoal é justamente... Eles usam algumas ferramentas online, né, que acabam monitorando o seu CPF, seu nome, e-mail, os dados pessoais ali, até pela própria LGPD. E aí você tem ali, quando tem um dado vazado, o site ele te orienta, né? Ele fala, seus dados foram... Sua senha foi vazada, né? A gente pede que você troque a senha, né? Faça esse trabalho justamente para você se precaver. A Axor faz algo muito parecido, né? Faz algo muito parecido, inclusive com sites de e-commerce, por exemplo, a gente consegue identificar credenciais vazadas internas, que são de funcionários desse e-commerce, e a gente consegue identificar credenciais vazadas dos clientes deste e-commerce, né? Então, do cliente do e-commerce mesmo. Tem cliente do seu cliente. Exatamente, cliente do nosso cliente. Tem sites que, inclusive, recebem essa informação e tratam essa informação internamente para fazer um reset de senha, para que a pessoa precise cadastrar uma nova senha, porque a senha foi vazada. E quando a gente fala de informações lá na Dark Web, a gente outro dia pegou um caso de uma loja que vendia RDP aberto, né? Para quem não sabe... O que é RDP é como se fosse um acesso direto aí a um computador, a um PC dentro da empresa. E aí nesse site ele trazia várias informações de região, de segmento da empresa,
se a credencial era... Se o dispositivo ali tinha credenciais administrativas, obviamente perfis com RDPs com credenciais administrativas são muito mais caras. Então isso facilita também a entrada dos atacantes dentro da empresa. Então a gente previne que esse tipo de ataque aconteça. E uma entrada através de um RDP e uma empresa torna muito mais fácil, por exemplo, um ataque de ransomware. Você consegue propagar um malware de ransomware através de uma porta dessa aberta. E aí o ransomware, que basicamente ele criptografa todas as informações da empresa, ele entra dentro do ambiente do cliente e aí o que ele tiver permissão ali, ele vai acabar com tudo, né? Vai acabar com tudo, vai criptografar tudo e o atacante vai fazer a extorsão, né? Que a gente chama, ou às vezes até a dupla extorsão. Na maioria dos casos, quando a gente tem um ataque de ransomware, ele vaza os dados e criptografa os dados. Então... E depois te cobra pelo sequestro ali, né? Da informação para, teoricamente, te voltar a informação, né? Falar, se você me pagar, eu te devolvo os seus dados ali, né? Exatamente. Ele te devolve os dados, ele te cobra duas vezes, digamos assim. Ele te cobra para te devolver os dados, para te decriptografar as máquinas e te cobra para não expor os dados na Dark Web. Então ele te cobra esses dois pontos aí. E falando até de ransomware, né? Como a gente descobre credenciais vazadas, se você olhar as estatísticas de principal vetor de ataque para ransomware, credenciais vazadas e vulnerabilidades estão ali em primeiro lugar. Então, se a gente somar as duas, vai dar por volta aí de uns 65%, 70% das técnicas de ataque utilizam esses dois fatores. Então, evitando ou tendo um processo para que essas credenciais vazadas não possam ser utilizadas, você evita também esse tipo de ataque. Então, a gente não protege só a marca na internet, né? A gente protege também que a empresa não seja atacada ou sofra esse tipo de problema. E essa credencial vazada, ela pode ter várias origens, né? Você pode ter de ex-funcionário, você pode ter de realmente uma brecha num sistema, numa aplicação, onde o próprio atacante teve acesso ali ao banco de credenciais. E aí a gente fala também de alguns mecanismos disso, de proteger isso, né? Quais são essas origens e o que a Axure indica para os clientes para que elas estejam, ou até mesmo o próprio André, o que a gente pode dar de dica aí para o nosso ouvinte para ele poder se proteger? O que ele pode fazer um pouco para se antecipar e estar mais protegido? Você sabe que uma das principais causas do vazamento de credenciais é um malware chamado InfoStealer, né? InfoStealer? O InfoStealer, ele tem o objetivo de roubar todas as credenciais armazenadas aí principalmente em browsers, né? Então você guarda lá a sua credencial. Salvar no próprio browser? Salvar no próprio browser, exatamente. E aí qual que é o problema? Geralmente o seu perfil na sua máquina corporativa do browser é o mesmo perfil que está na sua máquina de casa. Uhum. Então, se você armazenou a sua senha dentro da sua empresa ali, você está trabalhando no seu dia a dia na sua empresa, gravou ali a sua credencial de acesso corporativa no seu browser, ele vai sincronizar com o browser da sua casa. E aí a máquina pessoal da sua casa, ela tem menos proteção do que a máquina corporativa. E geralmente o vazamento acontece aí, nas máquinas pessoais, nas máquinas de casa. Então, a primeira coisa que o ouvinte pode fazer é ter dois perfis. Um perfil nos browsers para o uso dentro do trabalho e outro... O pessoal e o corporativo. Exatamente. E para o executivo que está mais exposto, o que ele pode fazer de diferente? Assim, o que você daria de dica? O que ele pode se precaver? Porque uma pessoa exposta hoje, ela aumenta o nível de risco pela marca. E o que eu tenho visto é que as marcas, quando elas sofrem um ataque ou tem uma credencial vazada, primeiro que você tem a LGPD que te obriga, muitas vezes quando você tem o dado vazado, obrigatoriamente você tem que comunicar seus clientes. Então esse é ponto que a gente não consegue nem fugir. Uhum. Mas existe uma reputação que você afeta, né, da empresa. Então,
tem vários casos aí de empresas que foram parar no Reclame Aqui, né? Esses órgãos que acabam meio que medindo a satisfação do cliente. E aí você vê uma enxurrada de... né? Eu uso muito isso, né? Quando eu vou comprar num site que eu não conheço, eu vou lá ver se tem reclamação daquele site, se ele tá bem ranqueado, né? E aí se você tem um nível ali... eu procuro sempre usar o nível máximo ali, né? Mas você pode declarar ali qual nível que você aceita, né? Então você tem o tempo de resposta, se a empresa realmente responde, mas a maioria das vezes quando a empresa é fraudulenta, você já consegue identificar logo de cara. E normalmente você é atraído por esses influencers, você é atraído pelo executivo que está à frente do negócio, que é o que está levando o nome da marca. Como é que... O que você indicaria para essas pessoas fazerem para que elas se protejam mais e resguardem os clientes delas? A primeira coisa é usar Axur. Eu acho que é muito difícil uma pessoa que não tem essa expertise buscar essas informações ou estar presente em todas as redes sociais vasculhando perfis ou sites fraudulentos, né? Então, você precisa de um mecanismo aí por trás para fazer essa busca por você. E você sabe que a gente teve um cliente também que estava com uma reputação baixa no Reclame Aqui justamente por conta disso. E aí depois que contratou a nossa empresa, a gente começou um trabalho junto com eles, a gente monitorou junto com ele a reputação no Reclame Aqui e a gente viu que a reputação foi melhorando a cada dia que passava porque os sites eram derrubados, né? Então as pessoas não iam lá mais reclamar sobre o que tinham comprado em um lugar que não era o site, que tinham caído num golpe e tudo mais, né? Então, é muito isso, porque é difícil você falar assim, não vão clonar o meu perfil. Uhum. Porque o seu perfil está exposto, qualquer um pode pegar a sua foto, pode fazer uma clonagem, inclusive. Um dos serviços que a gente tem chama OnePixel. Esse OnePixel, o que a gente faz? A gente coloca no site um códigozinho da Axur ali, e se alguém, porventura, copiar o código do site para montar um site igual e fraudulento, a gente sabe que subiu uma outra instância, um outro site, por conta desse OnePixel. Então a gente tem esse mecanismo também para descobrir muito rápido os sites fraudulentos. Então você sabe exatamente quando a pessoa copia um site para outro para poder se passar por você e você já consegue identificar rapidamente. Exatamente. Sensacional. Exatamente. E o Axur, ele atende que tipo de empresa hoje? Todo tipo de empresa. Todo tipo de empresa, desde uma pessoa, que é um influencer, por exemplo, até grandes corporações, até corporações multinacionais, a gente atende. Então a gente não tem discriminação por tamanho de empresa. Porque esse tipo de abordagem, eu via, principalmente no passado, né? Eu via que isso era uma vamos dizer assim, que era uma coisa uma tecnologia, né? Uma preocupação de grandes empresas, né? Então você via fintechs, bancos, empresas ligadas à área de seguros, que eram realmente expostas, que tinham uma base de clientes ali, B2C, muito grande, e automaticamente ela tinha um impacto, até porque elas são, na maior parte, são controladas, né? E tem um compliance por trás ali que elas têm que seguir. Então, hoje não tá isso, né? Porque se você fala de um influencer, ele é uma única pessoa ali, né? Talvez tenha uma equipe ali por trás. Então, hoje você não consegue nem nivelar a solução e falar assim, não, é para empresas acima de 100 funcionários. Não tem nada a ver. Isso está mais atrelado ao seu risco do negócio, basicamente, né? Exatamente. Ao quanto você valoriza a sua marca, ao quanto você não quer ser exposto aí a esse tipo de situação. E não só isso, né? A questão de credenciais vazadas, quando a gente fala de um ataque de ransomware, muita gente acha que o ataque de ransomware acontece com um aparato muito grande do atacante para pesquisar a empresa, para arquitetar um ataque, como se fosse um filme, né? Mas às vezes o ataque acontece por casualidade. Às vezes o atacante olha uma credencial exposta de uma empresa X e tenta usar essa credencial que está exposta para invadir. Uma vez que ele tenha sucesso, ele vai executar o ataque de ransomware, né? Então, a gente vê cada vez mais empresas pequenas sendo atacadas por ransomwares
A gente tem casos de empresas que acabaram, inclusive, por conta de ataque de ransomware, não conseguiram mais voltar às suas atividades por conta disso. Então, toda empresa pode ser exposta a um tipo de ataque como esse. O phishing protege? Protege contra phishing. O que é o phishing? Só para o pessoal também, às vezes tem uma pessoa que não sabe, né? O phishing é uma técnica que o atacante usa, principalmente por e-mail, agora muito por WhatsApp, por SMS, que ele tenta se passar por uma empresa com uma promoção, com um conteúdo muito atrativo, que se você clicar no link que ele te manda, ou por e-mail, ou por SMS, ou por rede social, desculpa, gente, você vai ser encaminhado para um site fraudulento que pode ou te vender alguma coisa enganosa ou pode te infectar com alguma coisa. Então, toda vez que você tem um link que vai para um site externo, a gente consegue proteger. Então, a gente faz o takedown dessa página que é phishing. Então, se você clicar ali no e-mail, você vai ser direcionado para uma página que ela vai ser derrubada. Que já vai estar derrubada, exatamente. Interessante. E quando a gente fala de engenharia social, tem alguma proteção também? Engenharia social é muito mais uma conscientização, olhar quem que está enviando para você essa mensagem. Na verdade, muito não confiar nas mensagens que você recebe para que você não clique ali e possa ser direcionado para um site falso. Os ataques estão cada vez mais direcionados, né? Muito mais direcionados porque as informações das pessoas físicas aqui no Brasil foram vazadas, né? Então, o seu CPF, o seu nome, o seu e-mail, às vezes o nome dos seus parentes já estão vazados. As pessoas têm acesso a esses dados e conseguem encaminhar para você um phishing muito personalizado, como você comentou. Então, precisa sempre tomar muito cuidado com o que você está clicando. Bacana. A Axur, ela é brasileira? A Axur é brasileira. Ela tem 25 anos de idade. 25? 25 Nossa, anos já. Foi criada lá em Porto Alegre, mas hoje a gente já está espalhado aí pelo mundo todo, temos clientes no mundo todo, mas é uma empresa brasileira. Muito bacana. E como que é a parceria com a UIT? O que vocês têm feito de diferente? Como é que está essa relação? A gente espera bastante dessa parceria. A gente tem feito um trabalho muito próximo de vocês, em integrar os nossos serviços aos serviços da UIT dentro do SOC, ou mesmo tratando de forma separada, né, o projeto com a Axur. Então, a gente já capacitamos todos os analistas, os técnicos da UIT para operarem a plataforma aí de uma forma bastante eficiente. Bacana. Lembrando que a gente tem a plataforma disponível para os nossos clientes, né, para eles poderem testarem também, né, e tá ali entendendo, né, na prática como é que funciona. Temos casos de sucesso juntos para poder discutir sobre, e é uma crescente, porque a gente tem visto cada vez mais o impacto que tem essa questão da marca, né, está exposta. E inteligência artificial tem sido, você comentou que vocês já utilizam inteligência artificial para proteger dentro da plataforma. Então, o que antes era feito por um time de pessoas humanas, você tinha uma limitação, obviamente, ali, porque não que não deixasse de bloquear, mas com certeza o tempo era muito maior, né? Para você poder identificar, para você mensurar e aí você fazer um processo de bloqueio, um takedown, como você comentou. Com a IA generativa, com esse boom que teve do tema de inteligência artificial no mundo, e aí a gente tem acompanhado a escalada dos crimes, né? Porque da mesma forma que você está utilizando dentro da plataforma inteligência artificial, o atacante está lá do outro lado usando a mesma tecnologia para poder aumentar o nível de ataque. E aí a gente está falando de mais acuracidade, estamos falando de mais um volume muito maior de ataque e cada vez mais específico, né? Você tem visto que realmente os ataques estão cada vez com um poder maior mesmo? Com certeza. E outro dia a gente estava até conversando sobre isso. Existe uma diferença, né, da gente para os atacantes.
ambos os lados utilizam a inteligência artificial, só que a gente utiliza a inteligência artificial com ética. E o outro lado não tem a ética. Então ele pode criar qualquer coisa para você, para atingir você, né? E se você olhar a inteligência artificial hoje e como ela era há um ano atrás, ela evoluiu demais. Imagina nos próximos 6 meses, imagina no próximo ano como é que ela não vai estar. Você olha os vídeos hoje criados pela inteligência artificial, às vezes é difícil você identificar que foi criado por uma inteligência artificial. Então os golpes estão ficando cada vez mais sofisticados e a gente precisa tratar isso de uma forma rápida. Por isso que tempo conta, tempo é importante. Por isso que cada vez mais a gente quer trazer esse número do takedown para baixo, né? A gente quer derrubar os sites cada vez mais rápidos. E hoje as empresas não conseguem fugir do digital, né? Não conseguem. A gente tem acompanhado, cada vez mais elas estão utilizando o meio digital para poder escalar, para poder crescer o seu negócio, e automaticamente isso vira exponencial quando a gente fala de risco cibernético. Então, as empresas, até as empresas novas ou empresas menores, elas acabam tendo um nível de exposição grande, porque ela está ali, já começa para ela atingir o primeiro cliente ou expandir a base de clientes dela, ela utiliza o meio digital como a via ali para poder fazer de crescimento. E automaticamente isso vira uma escalada do risco, né? Então a Axur ela traz junto com o seu background essa proteção desde do começo, né? Então até empresas com uma estrutura menor, principalmente quando o core business dela depende do digital, né? Então, um e-commerce, por exemplo, que acabou de começar, principalmente se estiver fora de um marketplace conhecido, ele tiver com uma estrutura própria ali, automaticamente ele está totalmente exposto, porque se um vazamento, um produto que ela venda que esteja atacando, fazendo mal para um cliente dela, a reputação dela vai para baixo e dificilmente outras pessoas. Eu, por exemplo, eu não compro nada que me gere um pingo de dúvida, né? Então, dificilmente eu vou colocar dinheiro ou fazer um pagamento de uma mercadoria que eu não tenha 100% de certeza que eu estou comprando e que eu vou receber aquele serviço. A Axur tem ajudado empresas desse tipo também, né? Com certeza, o B2C, com certeza a gente ajuda muito, até porque ela é a empresa que precisa estar no digital, o consumidor dela segue ela, busca ela, pesquisa ela sempre no digital, porém o B2B também está muito no digital. A gente agora, por exemplo, a gente está no digital. E você quer ver um perfil ou um comportamento que tem mudado bastante, que mostra que a gente está cada vez mais no digital? Eu não sei você, mas ligação telefônica, a gente não costuma mais atender a ligação tradicional, digamos assim. Geralmente você faz a ligação por um instant messaging, aí, por um WhatsApp, por exemplo, ou troca uma mensagem, às vezes avisa antes, eu estou te ligando através de um aplicativo de mensagem instantânea. Então isso mostra que as pessoas elas estão 100% no digital. Muito bacana. E o que você tem visto nos eventos de cibersegurança? Você tem visto uma crescente procura por esse tipo de solução? Porque o nosso cliente hoje, ele muitas vezes ele precisa ser orientado, né? Principalmente se o cliente não tem uma equipe técnica, uma equipe de segurança dentro, que é a maior parte hoje do perfil de empresa hoje no Brasil, né? Você não tem pessoas, até porque nem tem profissional disponível no mercado para todo esse tipo de empresa, né? Se as empresas forem contratar profissionais de segurança, nem tem disponibilidade para tudo isso. E aí o IT ela passa a ser um meio facilitador, porque a gente acaba virando meio que um parceiro junto com o cliente, e aí a nossa equipe fica disponível para ajudar o cliente a entender por onde começar. A Axur, ela faz parte de um processo dentro da maturidade de cibersegurança, né? Quando que as empresas têm que se preocupar e como é que você enxerga? O que você tem visto nos eventos, no que o pessoal fala de quando a gente fala de proteção de marca? Ela está no começo da jornada, está no final? Quando que o cliente tem que falar assim, eu estou nesse momento, eu preciso realmente procurar o IT, a Axur para poder proteger a minha marca?
Eu falo que a partir do momento que você começou a fazer qualquer interação no online, você precisa de um tipo de serviço como esse, né? E cada vez mais a gente vê as empresas preocupadas, só que a gente tem um trabalho de conscientização das empresas quanto a isso. Às vezes a empresa está recebendo ataque, ou está recebendo fraude, poxa, o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer? Já tenho os softwares, todos os hardwares de cibersegurança, mas mesmo assim eu sofro ataque ou sofro fraude, né? Quer dizer que você não está olhando o outro lado, e o outro lado é bem grande. O fora do firewall, né? A internet, deep dark é muito vasta. Então, a gente tem esse trabalho de conscientização, de conversar com cada um dos clientes. A nossa parceria é importante por conta disso, para você chegar nos clientes da UIT e conversar sobre esse tema. Inclusive, contem com a nossa ajuda aí para fazer as apresentações, para buscar as evidências dessas empresas, o que ela pode encontrar na Surface, na Deep, na Dark Web. Então, esse é o nosso papel, conscientizar. Mas, cada vez mais a gente vê nos eventos essa preocupação. E essa preocupação, ela deixou de estar no nível técnico, né? No nível ali do departamento de TI, departamento de cibersegurança, para chegar no board. O board hoje fala sobre esse tema. Existe uma pesquisa de uma seguradora que ela pergunta para os gestores de crise globalmente qual que é a principal preocupação para esses gestores de crise. E a principal preocupação nos últimos 3 anos foi ataque cibernético. No Brasil, eles fazem essa pesquisa global, eles fazem essa pesquisa regional. No Brasil, 2025 foi o primeiro ano que os gestores de crise elegeram cibersegurança como o principal fator de risco para a continuidade do negócio das empresas. Então, a gente deixou a camada técnica e a gente fala com as pessoas do negócio, né? Quando a gente fala de marca, a gente está falando com as pessoas do negócio porque envolve a reputação da marca. E quando a gente fala da reputação da marca, também a gente fala da lucratividade ou da quantidade de vendas, da confiança que essa marca leva para o mercado. Legal. Existe treinamento, alguma coisa que as pessoas consigam fazer nesse tema ou não é disponível? É melhor conversar com o pessoal da UIT mesmo? Melhor conversar com o pessoal da UIT. A gente tem umas plataformas de treinamento, sim, mas elas estão muito voltadas à operação da plataforma com que a UIT busca esses dados, né, e faz a triagem e leva esses dados de uma forma consistente para os clientes finais. Falem com a UIT, que eu acho que é o caminho. Passa para quem o nosso core business é segurança da informação. A gente consegue fazer com que todo esse trabalho seja feito da melhor forma possível, né? Exatamente, até porque fazer isso dentro de casa vai levar um trabalho grande, um custo alto, e a gente já tem isso tudo feito, né, desenvolvido para trazer essa facilidade. E a gente sabe que, como você comentou, existe esse gap de formação de pessoas na área técnica de cibersegurança no Brasil. Então, a gente vai, acredito que ainda muitos anos ainda com esse gap. Então, terceirizar, para mim, é a melhor opção. Legal. Nós, junto com a Axor, temos a solução, né, de proteção de marca, né, inclusive na UIT chama Brand Safety, né, a nossa solução Cybers Brand Safety. E, André, como é que é comercializado? Né? O cliente paga por mês, ele é anual, ele tem que comprar uma licença. Como que é comercializado hoje a solução da Axor? Você paga mensalmente por nossa solução e você pode optar pelos módulos que você quer a busca, né? Você pode ter o módulo de Brand Protection, que a gente vai olhar tudo que é referente à marca na Surface, na internet, né? Nas redes sociais e tudo mais. Você pode ter o módulo de Deep Dark, então tudo que é mencionado sobre a empresa ou as pessoas da empresa dentro da Deep e da Dark. Pirataria online, então se você vende produto, a gente monitora se esse produto está vendendo em lugar indevido, se estão vendendo o seu produto pirata, e a gente também faz o takedown
inclusive desses anúncios em alguns portais. Você pode proteger os seus VIPs. A gente coloca todos os dados do VIP dentro da plataforma, CPF, cartão de crédito, e-mail, nome, etc. A gente que monitora. seriam das pessoas que estão mais expostas, no caso. Exatamente, das pessoas da empresa que são mais expostas ou dos influencers e tudo mais. E a gente tem um módulo de Cyber Threat Intelligence, né, de CTI, que a gente mapeia tudo que a empresa tem de ativo tecnológico e a gente monitora todas as notícias que influenciam esses ativos tecnológicos. Então, se você tem um EDR, por exemplo, e surgiu alguma vulnerabilidade, por exemplo, nesse EDR, a gente te avisa de primeira mão, porque a gente monitora todas as mídias, todos os meios de notícia. Isso também economiza um tempo muito grande do time de TI, porque a gente sabe que quem trabalha em cibersegurança sabe que você sempre precisa estar estudando, você sempre precisa estar conhecendo, não dá para parar. Então, se eu trago uma curadoria aí de informações que são relevantes para a sua empresa, isso ajuda bastante. E a gente comercializa também os takedowns. Então, compro um pacote aí de 500 takedowns por ano, por exemplo, para derrubar esses perfis ou esses sites falsos. E como é que a empresa, a pessoa que está à frente dessa iniciativa, como é que ela sabe quantos takedowns? Existe um número? Ou esse é um trabalho feito com a UIT Axure para definir? Como é que é feito isso? Isso é um trabalho feito entre nós, UIT, Axure e o cliente, porque varia bastante, né? Então não dá para acertar exatamente quantos perfis falsos e quantos sites falsos a empresa vai ter e terá ao longo de um período. Inicialmente a gente percebe que tem muito, só que aí os atacantes enxergam que, poxa, eu subo um perfil falso, por exemplo, da UIT, só que 5 minutos depois alguém derruba, o atacante ele muda a rota. Muda a rota, ele vê que tem alguma coisa protegendo e diminui a incidência. É aquele papo que nós falamos de não conseguir proteger 100%, não conseguimos garantir 100%, né, de todo o mecanismo ali de cibersegurança, mas à medida que você vai colocando obstáculos, o próprio atacante ele deixa de lado, porque assim como no nosso dia a dia, o ladrão ele vai onde tem mais facilidade, né? Em quem tá dando sopa, que a gente fala ali, né? Que tá dando abertura e oportunidade para acontecer um delito ali, um incidente cibernético. Então, se você tem uma solução que monitora a sua marca, tá ali, o atacante tenta uma vez, tenta duas, ele vê que ali não vai ter sucesso, ele vai para outro lugar, né? Ele vai para uma outra empresa e ele mantém ali pelo meio mais fácil, né? Não pelo lado da marca em si, né? Exatamente. O atacante tem o retorno o ROI dele, né? Retorno de investimento do ataque também. Então, se ele vê que um ataque está sendo infrutífero, ele não consegue executar o ataque, ele muda a rota e vai para outro lugar. Legal. André, obrigado. Eu acho que esse tema é um tema muito importante, que a gente tem que discutir no nosso dia a dia, tem que inserir na vida dos nossos clientes, dos nossos ouvintes. A marca é a sua reputação, é a sua autoridade, é o que o cliente está enxergando, né, do que você se propõe a fazer como empresa. Então, obviamente, se você tem um problema com um cliente de incidente cibernético, isso vai ter um impacto. E existem soluções, existem empresas como a UIT, junto com a parceria da Axure, que ajudam a blindar realmente essa reputação, que eu acho que é o que quando a gente monta uma empresa, o que a gente mais quer proteger é a confiança e a reputação que a gente tem junto com o nosso cliente. Que à medida que você impacta hoje com o mundo digital, eu costumo brincar que as pessoas acabam falando, quando é para falar mal, elas gastam vozes e teclas ali para poder falar mal na internet. Mas quando é para falar bem, nem sempre você consegue, né? Você tem até dificuldade quando você vai fazer uma pesquisa de satisfação. A pessoa, quando você atende bem, muitas vezes ela nem responde. Mas quando é para falar mal, as pessoas falam muito mal. E a blindagem junto da UIT, junto com a Axure, eu acho que vai por essa frente, que é justamente ajudar o cliente a estar protegido, né? E obviamente fazer com que o seu negócio esteja seguro e o seu cliente esteja mais satisfeito possível. Como você comentou, muitas vezes você pega um cliente com a satisfação lá embaixo
e aí você consegue, ao longo da estrada, conseguir melhorar o nível de satisfação do seu cliente. Então, fantástico esse apoio que vocês dão com a gente. Obrigado pela parceria. Obrigado por ter topado vir aqui comentar e trazer esse conhecimento, né? Falar um pouco da Axor, um pouco do André no nosso UIT Talks. E eu queria que você deixasse aí um recado, uma mensagem para o nosso cliente, para o nosso ouvinte, para aquele prospect, aquela empresa que ainda não é cliente da UIT, né? Mas que você pudesse nos ajudar com essa última mensagem aqui para o nosso episódio. Claro, com certeza. Eu que agradeço a participação. Quero deixar a mensagem de que procurem a gente está aqui pronto para ajudar vocês. Procurem a UIT, se precisarem fazer uma avaliação do que vocês encontram aí da sua empresa na Surface, na Deep e na Dark Web também. A gente tem esse período de degustação, digamos assim, a gente traz para vocês algumas evidências do que a gente encontra, a quantidade de credenciais vazadas, a quantidade de perfis e sites falsos. Então contem com a gente aí nessa batalha. Obrigado. Esse foi mais um episódio do UIT Talks, onde a tecnologia ajuda a gente a identificar as vulnerabilidades humanas e transformamos isso em estratégia. Nos vemos no próximo episódio.